Alô, Tamires, tudo bem? Oi, tudo bom? Vamos começar então? Vamos sim. A gente podia começar primeiro você se apresentando, né? Você é gestor de políticas públicas, estudou na USP, fez mestrado em geografia social e agora está fazendo esse doutorado em participação política e mudança social. Mudança social e participação política também pela USP, né? Conta um pouquinho de Isso. você então, o que que você pesquisa, o que que você faz, o que que você estuda. Conto sim. Eu me formei em gestão de políticas públicas na USP Leste e sempre tive muito interesse em entender a questão do campo, né? A questão agrária no Brasil. Acho que muito também por conta de que a gente aborda e fala demais da cidade como uma coisa apartada, né, do campo e aí o interesse foi surgindo, né, com isso. Meu pai, né, meus avós eram camponeses, meu pai é imigrante libanês, né, mas meus avós eram camponeses lá no Líbano. E acho que vem também dessa trajetória de vida, desse histórico, né, da minha família. E aí eu fui, para entender melhor, né, e discutir melhor política pública, eu fui para geografia, né? Fui lá para a FEFELESH e no departamento da geografia agrária entender melhor como que essas políticas públicas, né, que são estruturadas aí no governo, impactam na vida das comunidades tradicionais, enfim, dos assentamentos, dos agricultores familiares, e fazer essa discussão um pouco mais crítica sobre esse assunto, no momento que a gente vivia ainda uma agenda, né, um fortalecimento de uma agenda para a agricultura familiar, com várias políticas que foram estruturadas aí no governo Lula e Dilma, mas que já tinham várias críticas e a gente estava fazendo essas críticas para que essa agenda, enfim, sofresse esses processos, que a gente também pudesse interferir nesses processos de melhoria. E aí agora eu ingressei esse ano no ProMUSP, né, que é o Programa de Mudança Social e Participação Política lá da USP Leste. E aí eu estou estudando difusão de política pública um pouco para entender isso, né? Como esses modelos, essa agenda que deu muito certo no Brasil, ela foi difundida, né? Ela teve uma difusão para outros países, né? Muitos países, principalmente na cooperação Sul-Sul, e aí entender como que se deu essa difusão e o que ela implica também, porque eu acho que assim tem várias questões, né? Quem são os atores, as relações de poder, qual que é esse sistema macro que a gente está falando, econômico e social, um pouco isso, assim. Então, é um pouco minha trajetória acadêmica. Muito legal. Então você tem uma origem já na agricultura, né? No campesinato e se converte depois numa intelectual. Agora, nesse seu campo de estudos, né? Conta um pouco para a gente qual que é a importância da agricultura familiar para o Brasil, tanto no aspecto social, econômico, né? É uma coisa muito relevante, né, para o Brasil, esse setor. Com certeza. A gente está falando de um país que é extremamente desigual nas suas várias esferas, né, social e econômica, e isso também se dá no campo, né? Um país também que tem uma concentração fundiária muito grande. Então você tem também governos, né, desde antes assim da década aí de 60, 70, mesmo nos governos mais progressistas que a gente teve, que investe muito, né, na agricultura monocultora, no latifúndio, na agricultura para exportação, sendo que a gente tem, né, a nossa base aí alimentar, a grande parte da nossa base alimentar está muito ligada à agricultura familiar, que é quem produz, né, nosso arroz, nosso feijão, nossos, enfim, hortifruti, tudo isso, enfim, tem muito a ver com um modelo que a gente estabelece, né, um modelo de agricultura no país. A gente discute muito pouco a questão da soberania alimentar, né, que é discutir qual que é esse modelo de agricultura, esse modelo de produção que a gente quer para o nosso país, né, um modelo de produção que a gente vê, né, que usa agrotóxico a rodo, assim, que um país que aprova agrotóxicos que não são aprovados em outros países e discute, né, a questão de uma alimentação soberana, da segurança alimentar, que nesse momento de pandemia, então,
a fome é um tema super relevante. A gente está vendo quantas pessoas estão passando fome, né? E eu acho que a agricultura familiar ela tem esse processo histórico, né, de constituição que vem muito das lutas campesinas, do movimento, né, dos movimentos sociais, mesmo desde a década de 50. E que, mesmo no regime militar, enfim, ela continuou, essas lutas continuaram, e um Estatuto da Terra do mesmo ano, né, do golpe militar, que não sanou, né, não foi uma reforma, a gente nunca teve uma reforma agrária, de fato, no nosso país. E essa reforma que foi feita foi muito pontual, mas para estancar esses conflitos, né, que a gente vivia no campo. E aí, muito desse processo, dessa agenda que a gente teve de fortalecimento dessas políticas, ela se dá porque a gente teve muito movimento social, muita luta, e, enfim, muitos massacres no campo, e a gente continua tendo isso, né? E aí é um pouco disso, assim, um pouco daí que vem essa agenda, né? É interessante, né? Porque o Brasil ele é uma potência agrícola, né? Ele é reconhecido no mundo inteiro por isso. E é estranho pensar isso. Se é um país que apenas está exportando alguns tipos específicos de produtos agrícolas, soja, etc. e tal, e dentro desse país que é tão eficiente nessa produção, existe dificuldade em alguns setores agrícolas, que são exatamente os que estão alimentando a população, exatamente, quer dizer, em vez da gente ficar produzindo para fora, não que seja errado produzir para fora, mas haver um descompasso entre a produção interna para a própria população e o que é feito para outros países, que também vai servir de alimento, mas o foco deveria ser primeiro o próprio povo, né? Com certeza, é porque essas políticas foram muito construídas com esse referencial teórico, com esse referencial político, né, da modernização da agricultura. E mesmo os agricultores familiares também sofrem muito com isso. As comunidades tradicionais nem se falem, né? Porque você tem esse impulsionamento da agricultura cada vez mais mercantilizada, cada vez mais, enfim, adotando essas inovações, e essa agricultura que é para exportação. Então, acho que tem essa submissão, né, dessa categoria dos agricultores familiares, das comunidades camponesas, a um modelo que não faz parte da sua organização produtiva, da sua organização social e econômica, né? E até economicamente não é uma medida totalmente sustentável, né? Esse modelo, antigamente a gente aprendia na escola que era o modelo do plantation, né? Que eram grandes latifúndios que produziam um único produto para exportação. E a gente vê aí, eventualmente, a China para de comprar carne, ou os Estados Unidos param de importar álcool, ou alguém para de comprar soja, e de repente a própria estrutura econômica da agricultura tão poderosa do país entra em crise, né? Quando uma estrutura um pouco mais enraizada, quer dizer, produzir alimento para a própria população, ou até mesmo produtos primários para a própria indústria brasileira, quer dizer, nunca haveria uma crise tão forte, porque o próprio país estaria comprando, consumindo, sem depender dos mercados internos, né? Então, a agricultura estaria protegida e o país estaria alimentado. Mas com certeza. Essa questão das políticas públicas de estímulo ou de incentivo à agricultura familiar ou de segurança alimentar, tem alguma coisa que você gostaria de destacar? Houve uma história disso, uma evolução? Houve um retrocesso disso em algum período? O que você poderia falar sobre isso? Com certeza. A gente passa por esse movimento, então, né, aí na década de 50, 60 e 70, com muito, né, com o agravamento aí das lutas campesinas, dos conflitos fundiários, né, pela luta pela terra, pela reforma agrária. E aí, mais ou menos na década de 70, você passa por a construção dessas políticas com esse referencial de modernização. E aí, enfim, com a redemocratização e com as lutas sociais, os movimentos sociais, a gente passa a enfatizar mais essa questão, muito por essas lutas,
E aí, em 95, a gente tem o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que abre um pouco esse caminho, mas que também vem assim, tira, né, o Procera, que era um programa de crédito para assentamento, então também tem essas nuances, né, da política, como ela muda, ao mesmo tempo que fala que se abre essa oportunidade para discutir, né, um programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar, ele entrou em substituição ao Procera, que era um programa de crédito para os assentamentos, né, e para a reforma agrária. E aí você passa, então, a gente, né, tem várias lutas camponesas e que, enfim, foram massacres, né? A gente pode falar um pouco do massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu em 96. E aí, um pouco depois, aí, com o governo Lula, a gente tem uma agenda muito forte da agricultura familiar que vem com o programa Fome Zero, né? No âmbito do programa Fome Zero, muito alinhado à questão da segurança alimentar no nosso país, que, enfim, com os índices que a gente tinha de extrema pobreza, de miséria, extrema pobreza e pobreza, para suprir um pouco essa questão. E aí, na minha dissertação, eu estudei comunidade quilombola e a gente analisava várias questões como essas comunidades que são tradicionais estavam inseridas nesses programas de agricultura familiar sendo tratadas de forma igual. Era um pouco para fazer essa discussão de que são coisas diferentes, mas essa agenda ela foi toda desmontada. A partir de 2016, com um golpe, com o impeachment da Dilma, isso, enfim, passa por um processo de desmonte que está sendo agravado nesse governo, e a gente sabe muito bem disso, mas retomando um pouco assim a questão, né, em 2003, então, com o programa Fome Zero, essas políticas elas são desenhadas e implementadas, aí a gente tem o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que faz a compra direta da agricultura familiar, garante um preço de mercado para esses agricultores, e aí comunidades, né, caiçaras, ribeirinhas, comunidades quilombolas também inseridas nesse cenário, e vai garantir ao mesmo tempo que o governo compre esses alimentos e distribua para unidades socioassistenciais, enfim, para a própria sociedade que estava nessa situação de vulnerabilidade social, de insegurança alimentar. E é um programa que foi totalmente desmontado nesses últimos anos, e que agora, no momento de crise, de pandemia que a gente vive, a gente vê o quanto que seria importante que ele tivesse estruturado, tivesse sendo expandido. E aí você tem, né, em 2006, a Lei da Agricultura Familiar, que vai ditar os parâmetros, então, o que são os agricultores familiares e aonde que eles se inserem. Em 2009, um importante programa que foi implementado, que hoje ainda está em vigor e que é muito diferente, né, o resultado que ele tem nos municípios, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, então que o município ele é obrigado a comprar 30%, né, da merenda escolar da agricultura familiar, inserindo uma alimentação, né, saudável e de qualidade nessas escolas, mas que varia muito do governo federal tá estruturando e olhando e monitorando esse programa e a aplicação dele nos níveis, né, municipais, nas prefeituras, e como ele é, de fato, incentivado em cada prefeitura. Aqui em São Paulo, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação na área de licitação, né, de pesquisa de mercado, e mesmo aqui em São Paulo, a gente não tem, né, a gente não compra os 30%. Então, hoje você deu um cartão alimentação para essas crianças que estão passando fome, enfim, que vivem numa situação de vulnerabilidade, que são atendidas pela rede pública municipal de educação. Mas você poderia, por exemplo, articular essas compras a nível municipal. A gente tem produtores tanto aqui no município, na capital, como nos arredores, que poderiam, essas compras tivessem sido estruturadas, poderiam ter sido fortalecidas e expandidas. E hoje está, enfim, matando a fome dessas famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Então, tem esse programa de 2009 e toda essa rede que foi construída
e vários, né, processos participativos de entender, né, conselhos, processos participativos de entender como ela estava sendo implementada, e que aí tem um desmonte dessas políticas em 2016, a partir de 2016 com o Temer e com o Bolsonaro a gente, né, nem se fala, com todos esses cortes nesses programas, e os indicadores sociais que vão caindo totalmente, né. Então, acho que esse é um pouco do cenário, né, do processo histórico da agricultura familiar. Ela passou por um processo, né, desde a redemocratização de fortalecimento, e aí na década de 2000, aí, a gente, desde o governo Lula, a gente viu o fortalecimento dessas políticas e agora um total desmonte dessas políticas. Interessante, né? Como as políticas públicas da agricultura familiar, elas são uma espécie de índice da própria democracia do Brasil, né? Elas vão se fortalecendo conforme a democracia estava bem, e daí elas vão entrando em declínio exatamente quando a democracia começa a ser questionada, ao ponto de agora estar numa situação terrível, assim como a própria democracia do país, né? E eu achei muito interessante isso que você colocou, de como uma rede interligada, né? Às vezes a gente pensa assim, vamos fazer uma reforma agrária e isso é uma coisa simples. Na verdade, não é apenas fornecer a terra para o agricultor, né? Ele precisa ter também o financiamento, ele precisa também ter para onde ele vai vender. Ele não vai, obviamente, sair concorrendo com os grandes produtores de alimentos, ele vai ter que ter, então, um apoio, às vezes ele vender nos entornos dele, o que inclusive barateia a alimentação, né? A gente que mora aqui em São Paulo sabe o quanto que os produtos alimentares são caros, sendo que há alguns anos atrás a região do entorno de São Paulo era conhecida como Cinturão Verde, que eram granjas e cidades que produziam muitos alimentos, legumes, até gado, frango, e isso mantinha a cidade, né, que era uma cidade industrial na época. E aí, economicamente, essas cidades foram se transformando, foram abandonando esse caráter agrícola, né, por causa de uma série de fatores, e hoje são cidades dormitórios, né, elas não atendem, não se gerou um emprego nem para essa própria população dessas cidades, que acabam morando lá e vindo trabalhar em outras áreas em São Paulo, quando poderiam estar ali trabalhando na agricultura e esses produtos estarem servindo aqui para a própria população de São Paulo, com muito menos custo de transporte, com menos perda de alimentação, com preço mais barato. E, quer dizer, como essas políticas bem elaboradas são importantes para todos os entes da cadeia, né? Isso é bem interessante. Com certeza, e ainda mais um país, né? A gente tem o quê? Hoje deve estar um pouco maior esse índice, mas de mais de 30% da população brasileira vivendo, né? Na extrema pobreza e ainda na pobreza. E veja só, né? O impacto de você ter desmontado essas políticas e no momento como a pandemia hoje, aí eu vi alguém aqui falando, as pessoas estão passando fome. Eu olhei um gráfico que mostrava uma pesquisa do SEBRAP sobre os efeitos da Covid na vida comunitária das pessoas. Mais de 70%, dos impactos na vida dessas pessoas é a questão da segurança alimentar. Então, como que a gente não estrutura isso? E a gente vê, né, até pelas campanhas solidárias que a gente tem feito, eu também tenho feito, muitas pessoas têm se movimentado nessa tentativa de garantir que as pessoas tenham a sua alimentação, né, e fazendo essas campanhas solidárias, mas sendo que isso é responsabilidade do Estado, dos governos, e uma articulação que deveria ser feita em todos, né, nos 3 níveis de governos. A gente tem essas ações, elas não estão conectadas, então também não garantem, não são perenes, é diferente, né? Isso é responsabilidade do Estado. E ter esses desmontes e essa não preocupação, essa inação do Estado, tanto federal, como estadual, como municipal, mostra muito de que isso não é uma agenda e que não há não tem uma importância e nem um compromisso com a população mais vulnerável das cidades. E acho que isso fica muito claro, né? É sempre triste, né, a gente ver como o tema da fome continua sendo atual no Brasil, né?
o Brasil tem um problema histórico de desigualdade, de injustiça social, mas no caso específico da fome, alguns anos atrás a gente tinha tido uma felicidade do Brasil ter saído do mapa da fome, né? A ONU faz aquele mapa dos países em que não existe a Sim. fome. Não quer dizer que não haja pobreza, não quer dizer que não haja injustiça, mas pelo menos fome não havia. E aquilo tinha sido uma vitória das mais históricas assim do Brasil, né? E inacreditável que esse quadro tenha sido revertido e que um país tão rico ainda tenha gente passando fome hoje. E como você mesma colocou, né? Em São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, ter gente passando fome em algumas regiões da cidade. A situação é agravada pelo Covid, mas mesmo antes do Covid já havia gente passando fome, né? E você comentou de projetos sociais que têm feito atuação. Você participa de algum? Você indicaria algum? O que você poderia trazer um pouquinho para a gente sobre isso? Em questão, enfim, eu tenho tocado, né, uma campanha solidária, como muitas pessoas. Eu moro na zona leste de São Paulo, então a gente tem vários bairros carentes e em situação de vulnerabilidade social, as pessoas passando fome. E a gente tá com uma campanha, tá no meu Instagram, né, no @tamirisfaqui, a gente tá com uma campanha no Benfeitoria, porque a gente está arrecadando dinheiro para comprar a cesta básica. Mas a gente sabe que isso também, que todas essas ações solidárias, elas são importantes nesse momento, né? A união entre a gente é muito importante, mas que são ações que não são perenes, né? Então a gente tem também, eu vi que o pessoal da matéria que entrou, tem várias pessoas discutindo agricultura familiar na cidade de São Paulo, tem projetos que, enfim, foram implementados e, claro, precisam ser mais estruturados, expandidos, né? Em São Paulo você tem um projeto da prefeitura que é o Ligue os Pontos, tem um esforço da Secretaria da Educação, da Secretaria de Trabalho. Acho que, assim, tem esses esforços, mas, é claro, eles precisam ser expandidos, precisam ser melhorados. Você tem organizações, né, de mulheres produtoras, tem no Campo Limpo, tem em outros lugares. E, enfim, acho que essas são um pouco das ações, mas mostra ainda o quanto elas são desarticuladas, não é uma políticas que foram descontinuadas, políticas que não são fomentadas, mas tem, né? A gente tem essas iniciativas, a Cooperapas, de parelheiros, tem alguém falando com certeza, tem a Cooperapas, as mulheres, né, agricultoras, tem organizações das mulheres agricultoras, e tem, né, acho que assim, o que a gente faz, né? Porque aí a gente também, assim, como que a gente supera também esse cenário de desespero, né? De realmente de muito desespero. E aí tem uma plataforma emergencial que eu olhei e eu achei super legal que são várias entidades, MST, várias entidades, a Liga Camponesa, várias entidades discutindo o que a gente precisa para superar esse cenário. E eu acho que isso é bem importante, assim, discutir, né, medidas para a população do campo, das florestas, das águas, garantir essa segurança alimentar e sanar a fome. Enfim, a gente precisa sanar a fome das pessoas. Assim, é impossível pensar num país não é tão rico que tem crescimento econômico, não tem desenvolvimento, não tem inclusão, né? As pessoas não terem o que comer. E como você falou, a gente saiu do mapa da fome e a fome volta a ser uma questão pouco tempo depois, assim. Debater também uma coisa que a gente estava conversando, a questão da soberania alimentar. Porque não é só discutir a segurança alimentar e garantir que as pessoas tenham um alimento e tenham a segurança alimentar, mas discutir a soberania alimentar, né? Que tipo de modelo de produção agrícola a gente quer para o nosso país? Qual é esse modelo, né? Garantir que tenha participação social dos movimentos sociais, dos agricultores, da população que enfim, come, né? Que a gente come veneno, porque que modelo que é esse que a gente estava falando, né? Que a gente estava debatendo? A revogação do teto dos gastos públicos, a gente precisa revogar o teto dos gastos, garantir que o auxílio emergencial chegue tanto nos agricultores que não estão conseguindo acessar e que, mesmo que
que garantam, né, sua subsistência por conta da terra e de plantar, mas que também tem um monte de coisa que precisa ser comprada para garantir a manutenção das suas famílias, então que o auxílio emergencial chegue nessas famílias agricultoras, nas comunidades quilombolas, nas comunidades ribeirinhas, caiçaras e também na população mais vulnerável, porque o que a gente mais vê são as pessoas que não têm documentação, não conseguem tirar, não têm internet, as filas da Caixa Econômica dobrando na periferia. Então, enfim, acho que é bem importante que a gente possa garantir que esse auxílio emergencial ele se estenda e ele chegue nas pessoas. A questão também de ter uma política de fato emergencial, mas que seja contínua no abastecimento e na segurança alimentar e nutricional. O fortalecimento da capacidade produtiva desses agricultores, né, com assistência técnica e extensão rural, com investimentos, com financiamento a juro zero, porque, enfim, não adianta você ter política de financiamento para esses agricultores e ter uma cobrança de juros excessiva. A gente vê um monte de agricultores se endividando, mesmo aí na época ainda do governo Lula e Dilma, que isso também era uma questão, acho que é importante discutir isso, e também prevenir, né, o contágio dessas comunidades, desses agricultores, porque é um momento que, se aqui na cidade a gente vê o quanto a periferia está sofrendo, a falta de leitos, imagina, né, no campo, por exemplo, a gente debatia com as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, é preciso ter barreiras, é preciso conter a propagação do vírus, evitar o contágio, porque ele se esparrama muito rápido nessas comunidades, as pessoas ainda estão na lida, na terra, estão plantando, estão colhendo, é preciso ter atendimento médico. Tem, né, uma série de questões, assim, e assim, as comunidades, os agricultores, as organizações do campo, o campesinato, ele está organizado, é uma classe social, precisa ser vista como uma classe social. Acho que é um pouco por aí, assim. É uma coisa, eu li um artigo interessante que comentava isso, né, que a questão da pandemia, que o vírus em si ele é democrático, todo mundo pode pegar, mas a forma como o Brasil é injusto também torna mais difícil para algumas pessoas se protegerem e se defenderem do vírus, né? Acho que os exemplos que você colocou são muito claros, né? Então começa-se medidas de isolamento social. Quem tem uma casa com estrutura, com internet, vai para o home office, fica protegido, pede comida no iFood e vai de carro até o supermercado, está garantido, tem máscara e tudo mais. Agora, já na periferia, a pessoa já tem mais dificuldade. Às vezes não tem internet, então às vezes não consegue fazer o home office porque a pessoa tem um trabalho diferente, a pessoa tem que sair de casa porque a família inteira às vezes não comporta, e os supermercados da região começam a ficar mais caros porque tem uma demanda maior e as pessoas vão se contaminando, os hospitais das periferias são piores, e no campo então nem se fala, né? O trabalho no campo é um trabalho físico, não tem home office para quem é agricultor, o agricultor tem que estar ali na terra, tem que estar ali trabalhando, né? E às vezes tem que se deslocar para locais, para centros, para comprar os seus insumos ou os seus alimentos complementares, e nem sempre tem a disponibilidade ali de um hospital, de um pronto-socorro, nem mesmo para comprar alguma coisa simples como uma máscara, como um álcool gel. Então o vírus ele é democrático, mas a sociedade não é. Então quem sofre mais, infelizmente, são sempre os mais pobres, né? Isso é só mais um exemplo de como os países estão lidando disso de forma diferente, e o Brasil, infelizmente, tem sido um mau exemplo na conduta desse problema. Isso, a gente está vivendo, mas as situações das pessoas são totalmente diferentes, tanto no campo como na cidade, né? E aqui a Eleonora estava falando, se a gente acha que o tema da fome vai ser relevante nessas eleições, com certeza, mas qualquer coisa que tenha a ver com a desigualdade social que o nosso país vive. Olha São Paulo, uma cidade, né, que é tão rica, que se diz tão desenvolvida e é extremamente desigual. É isso, enquanto algumas pessoas estão sofrendo, né? Enfim, são sofrimentos justos, assim, né? Cada um vivendo na sua realidade, né? As pessoas estão sofrendo
com angústia, né, contra trabalho, as mulheres tendo jornadas triplas, trabalho com home office, cuidar dos filhos e da questão da educação dos filhos, cuidar da casa. A mulher da periferia está tendo que sair, muitas não foram liberadas. Eu pego o metrô e até recentemente estava pegando porque estava revezando no trabalho, o metrô da linha vermelha estava lotado, as pessoas não deixaram de trabalhar, mas não deixaram não porque elas querem estar na rua, mas porque não tem dinheiro. O auxílio emergencial não chegou, a fome está batendo na casa e se não sair não vai ter comida. Enfim, as ações solidárias chegam pontualmente, o governo não chega nesses lugares. E enquanto isso, a gente fazia um debate algumas semanas aí atrás em GPP, lá na USP Leste, discutindo a questão da comunidade quilombola nesse momento de pandemia, e uma quilombola lá do Vale do Ribeira falava: os alimentos estão estragando, a nossa produção está estragando, a gente está colhendo e está estragando. E agora eles começaram a articular uma rede para distribuir isso de forma, né, gratuita, distribuir entre as... Mas por que o governo não compra e não faz essa distribuição aqui na periferia? Né, tem um lema, né, uma coisa que o pessoal do campo sempre fala, assim, se o campo não planta, a cidade não janta. E é basicamente isso, é a nossa alimentação. Então, assim, se tem coisa estragando, por que você não faz essa distribuição? Por que você não compra? Por que o governo não conecta, né, o produtor com o consumidor? Então, acho que essa com certeza é um tema muito importante e que a gente, com certeza, vai bater muito para que a gente tenha representantes comprometidos com os problemas sociais, né? Uma pessoa que está assistindo aqui fez um comentário muito interessante, né, sobre a questão do saneamento. Porque uma medida fácil para você evitar o contágio é lavar a mão com água e sabão. Parece simples, né? Para quem tem água. Para quem tem água em casa, para quem tem esgoto, mas infelizmente tem uma grande parte da população brasileira, inclusive em São Paulo e mais ainda no campo, que não tem sequer uma torneira para se proteger desse ato tão simples, tão cotidiano da nossa parte, né? E novamente, volta para a questão, né? O poder público, algumas medidas, somente o poder público podem resolver, né? E o saneamento é uma delas. Com certeza. Os bairros que a gente está ajudando com a campanha solidária, esgoto a céu aberto. Então, quem entrar lá no site da Benfeitoria, Zona Leste contra a Covid, eu acho que é isso. É isso, né, Gustavo? Acho que é isso. O nome da campanha, e vai ver o vídeo que o pessoal gravou e que a gente está ajudando a divulgar, né? Porque, enfim, é uma iniciativa da própria comunidade e das lideranças locais em arrecadar essas cestas. O esgoto é céu aberto, as pessoas não têm saneamento básico, não tem água, não tem comida. É tudo muito precário, mesmo as habitações são irregulares, mas porque o governo não chega, né, a essas pessoas. É isso, também não tem um compromisso em ter essa agenda, né? Eu acho que é mais do que não chegar, é não ter esse compromisso com essa população. Então, realmente, a questão de saneamento básico, da habitação, as pessoas vão ser despejadas, né? As pessoas não estão conseguindo pagar o aluguel. Os pequenos comerciantes fechando as portas na periferia. Então, lá agora eu tô aqui em Perdizes, mas onde eu moro na Vila Ré, as pessoas estão deixando a porta meio fechada e atendendo, porque eles vão quebrar se eles não abrirem. Os comerciantes, eles vão quebrar. E, assim, você não tem, né, medidas. Como que o governo está lidando com essas questões dos pequenos comerciantes, enfim. De tudo, são várias, né? São vários problemas sociais. A gente fica, enfim, super entristecido e de ver essa inação, né? A ausência de uma articulação, de uma resposta à crise, não só a parte de saúde, mas a parte econômica, vai piorando a situação, né? Então, esse exemplo que você deu, algumas pessoas podem ser despejadas, alguns comerciantes vão ter que entregar os imóveis. Agora, o locador, a pessoa que aluga, ela também não vai receber nenhum dinheiro, porque se alguém entregar um ponto, a economia não está funcionando, não vai ser substituído, não vai vir outra pessoa. Se alguém entregar uma casa,
não vai vir uma outra família no meio da pandemia e se mudar para aquela casa. Quer dizer, o imóvel vai ficar abandonado, o dono dele não vai receber dinheiro, aquela família que saiu, aquele comerciante que perdeu o seu negócio, perderam, e está todo mundo perdendo, né? Sendo que se houvesse alguma medida, alguma articulação, não só de forma legal, mas uma política de apoio, de estímulo, isso poderia garantir a permanência dessas pessoas nas suas casas ou dos pequenos comerciantes nos seus comércios, para um momento que a pandemia diminuir, haver uma retomada rápida da economia. Mas a ausência dessas políticas vai tornando a situação cada vez pior, né? A pandemia vai embora, mas a economia vai estar destroçada e não há uma articulação, não sei, da parte do governo federal certamente não há, porque o governo federal acha que não existe pandemia e que a Terra é plana. Mas você que tem uma atuação bastante forte na cidade de São Paulo, o que você tem visto? A cidade de São Paulo, a prefeitura tem feito alguma coisa, o governo do estado, você tem alguma percepção se algum deles está agindo melhor ou pior? Tem alguma opinião sobre isso? Eu acho que a gente vive, né, um processo de uma cidade, enfim, de um estado muito desigual. E que isso só vai ser sanado a longo prazo, mas com uma atuação muito forte, um compromisso muito forte de governos contínuos que sanem os problemas, como você disse, da habitação, déficit de habitação que a gente tem, né, na cidade de São Paulo, a questão de ter uma saúde, né, e acesso a uma saúde de qualidade nas periferias. Então, agora a gente vê a Zona Leste super, onde eu vivo, né, a Zona Leste super sem leitos e sem hospitais, por exemplo, de campanha. A gente vê o governo atuando, por exemplo, nessa questão da fome com uma campanha solidária, mas não é isso que a gente precisa também. Claro, a cesta básica ela é importante, mas a gente precisa estruturar a política de segurança alimentar na cidade de São Paulo, né? A gente precisa ampliar e fortalecer essa questão. A merenda escolar, a gente precisa fortalecer essa questão. Então, a gente vê algumas ações pontuais, mas que não garantem, né, a igualdade, né? Uma cidade que tenha oportunidades iguais para as pessoas, que as pessoas, enfim, consigam superar essa situação de pobreza, extrema pobreza. A gente não tem um programa de proteção aos trabalhadores. Então, você vê os trabalhadores que perderam seus empregos, muita gente já estava na informalidade, e aí, se você vai falar, né, de produção de trabalhador, mesmo trabalhador no campo também, não só do agricultor, mas mesmo aquele trabalhador que também trabalha na monocultura, enfim, acho que, né, saindo, né, da capital e olhando para isso, como que a gente protege esses trabalhadores, né, da propagação do vírus, da garantia dos seus empregos, a gente teve, né, as MPs que deixaram, né, você fazer essa negociação entre o trabalhador e o empregador, e aí cortando o salário das pessoas, as pessoas que vivem, né, com trabalho informal, ainda, né, RAP, você falou, é isso, a gente chama o RAP, o cara do RAP tá sem a máscara, tá sem a proteção, continua trabalhando para um trabalho super precarizado, ninguém se responsabiliza, nem o governo, nem a empresa. Então, assim, acho que tem muita coisa a ser feita, e a gente tem, acho que assim, sobretudo, né, agora, o que eu sempre falo assim, as desigualdades foram escancaradas, tá todo mundo vendo o quanto desigual é o nosso país, assim, não tem como fechar o olho para isso. E aí, acho que também tem uma responsabilidade muito grande da gente, enquanto sociedade civil, não só se organizar e pressionar, mas também eleger pessoas comprometidas, né? Pessoas que realmente olhem para os problemas sociais e que se comprometam em sanar e ter de fato construir uma sociedade que seja igual, né? Que dê oportunidade para todo mundo, que as pessoas tenham saúde, educação, tenham os mesmos níveis de aprendizagem, a mesma oportunidade de acessar trabalho e ter renda e garantia e proteção dos seus trabalhos. Enfim, acho que tem muita coisa para fazer e a gente só vai superar isso com muito compromisso, competência, elegendo pessoas candidatos, né, que tenham esse compromisso com as populações mais vulneráveis e com o desenvolvimento, de fato, inclusivo de uma cidade, das cidades, enfim, acho que é um pouco isso, né?
E é interessante como algumas coisas precisam de alguma articulação, né? Então, o próprio exemplo que você deu das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, que talvez perdessem parte dos seus alimentos que foram produzidos porque não tem como vender, né? Porque está essa crise toda. Agora, ao mesmo tempo, tem comunidades nas periferias com fome e a prefeitura vai precisar alimentar. Então, por que já não compra desses pequenos agricultores vende ou distribui, dependendo da situação da pessoa, para essas pessoas que estão precisando, faz essa distribuição da alimentação, liga os pontos, o que beneficiaria todo mundo sairia ganhando, inclusive o Estado, porque isso vai movimentar a economia, isso, dependendo de como for, gera impostos, quer dizer, tem toda uma relação que depende de gente pensando nisso, né? O curso de GPP da USP é muito interessante por causa disso, né? É você ver essas políticas de maneira profissional, pensada, científica, né? As coisas não são feitas. O prefeito acorda um dia e fala assim: vou fazer aqui uma estrada, vou recapear uma rua. Não, tem que ter um planejamento. O que a cidade, o que nós queremos dessa cidade, o que nós queremos fazer. Então precisa de gente boa pensando nisso e implementando isso, porque infelizmente, né, como a própria história da agricultura familiar mostra, sempre foi com pressão que essas coisas foram acontecendo, nunca aconteceram gratuitamente do nada. E eu também achei interessante isso que você colocou dos movimentos sociais, como eles também formam uma rede de apoio, né? No campo isso é muito evidente, e eu vi outro dia um exemplo aqui no centro de São Paulo. Tem uma ocupação, né? Então é aquela velha história, né? Tem gente sem lugar para morar, sem teto, e ao mesmo tempo você tem uma série de prédios vazios no centro de São Paulo, prédios lindos, prédios enormes, estruturados, bem localizados, numa zona que tem emprego, que tem metrô, que tem saúde, que tem educação, mas os donos preferem deixar esses imóveis vazios para ficar especulando, ganhando dinheiro com especulação imobiliária. Então, alguns movimentos ocupam esses prédios, e aí eu vi um desses movimentos recebendo algumas doações de alimentos, e a coordenadora do movimento disse que ela preparava cestas básicas com o que eles não usavam para distribuir para pessoas que estavam numa situação pior do que a delas. Quer dizer, os movimentos eles também apoiam as pessoas, né? E no campo isso é muito evidente com o MST, com a Liga Campesina, com as comunidades quilombolas, como um apoia o outro, né? Isso até devia servir como exemplo para o Estado, né? Infelizmente, não tem sido, não tem chamado tanta atenção quanto deveria. Não, com certeza. As comunidades indígenas que a gente tem em São Paulo também, o como que, né, eu tenho uma colega do programa do ProMusp e ela atua muito com as comunidades indígenas, então ela estava me contando. Estão fazendo também, distribuindo cesta básica, ela falou como que está mudando a alimentação deles, que não é uma alimentação, enfim, desses itens, né, básicos. Mas então a gente estava pensando, como é que a gente vai organizar, e a gente já estava articulando isso, de pegar esses produtos, né? O hortifruti, os legumes, todas essas coisas, e levar para essas comunidades indígenas, para garantir que elas tenham a continuidade da sua alimentação, que não tenha essa mudança nos hábitos alimentares. Então, acho que tem esse poder, né? O movimento social, ele aprendeu isso historicamente, né? E tem esse poder de articulação muito grande. E os governos se fecham, né? Olham muitas vezes os movimentos sociais como inimigos, né? Na construção de soluções para a cidade, para o campo. Mesmo os movimentos do campo sofrem muito e continuam a sofrer. Enfim, é uma história que não tem fim ainda e que só vai ser resolvida com reformas mesmo, com uma reforma agrária. Como a gente precisa ter várias reformas, né, no nosso país, reformas estruturantes, mas que tenham atenção para a população, que escutem, que tenham canais de escuta. A gente vê, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, como a gente estava falando, um desmonte, né, das políticas também, né, uma descontinuidade, né, das políticas participativas, dos conselhos. Tem, né, os conselhos de alimentação e de todos os outros conselhos que a gente teve na cidade do orçamento participativo, né, da discussão em breve do plano diretor, todos esses mecanismos que foram descontinuados
E governos que olham a participação social como inimiga da construção da política pública, a transparência, né? Hoje eu vi um dado sobre a transparência, sobre o indicador de transparência nas compras emergenciais feitas pelos governos estaduais e municipais. A capital de São Paulo não ia tão mal, mas o estado era o penúltimo. Era quem tinha menos transparência na questão das compras públicas, e a gente sabe que é nesse momento em que tem corrupção, em que tem desvio de dinheiro. Então, o quanto também é importante a gente discutir a transparência, discutir ferramentas, né, de controle social que permitam controle social, aplicação da lei de acesso à informação, né, a divulgação das informações, maior transparência, são várias questões, né? É interessante como muda governo, alguns têm uma visão completamente diferente, né? Essa questão da participação social, esses conselhos todos, né? Quando você vê o cidadão, né, a população, como agente, como parte integrante da cidade, como gente que quer ajudar a governar, que quer ajudar a decidir, exatamente porque é quem vive na cidade. Enquanto outros governos veem a população como um estranho, né, um objeto. Então, eu governo aqui, eu dou alguma coisa para aquela população que eu, governante, acho que ele quer. E sem consultar ele, sem saber. Às vezes eu estou oferecendo uma coisa, ele quer exatamente a outra. E esses conselhos, quer dizer, é uma medida tão simples de você receber essas informações da própria sociedade sobre o que ela quer, sobre como ela quer ser governada, sobre que tipo de políticas ela está precisando, em vez de você ficar num castelo de cristal tentando adivinhar o que o povo precisa, o que é melhor para o povo, até de certa forma tratando as pessoas como crianças, né? Quando a participação nesses conselhos é uma forma de você trazer eles e ajudar a construir coletivamente as políticas, né? E mudando um pouquinho de assunto, você comentou muito sobre a questão das comunidades quilombolas, né? Você fez um mestrado especificamente sobre isso, você podia contar um pouquinho o que você estudou, o que tem de interessante sobre esse tema para acrescentar para a gente? Sim. Só retomando uma coisa que você falou anteriormente, tem um sociólogo argentino, esqueci o nome dele, mas ele fala muito de quanto a população ela sempre está na sala de espera, esperando o Estado chegar, né? Então, a gente não tem essa construção dessa escuta e dessa conexão ativa entre os representantes e a população. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir mais e trazer mais à tona, porque, afinal, são as pessoas que estão representando a gente, né? Não é um privilégio, não é, né, olhar isso como um castelo aí, mas essas pessoas estão trabalhando para a gente. Então, a gente precisa, enfim, também jogar essa responsabilidade, trazer esse debate mais à tona. Mas aí, falando um pouco da agricultura familiar e das comunidades quilombolas, especificamente, quando eu fiz um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso na graduação, que já trabalhava as comunidades quilombolas, então entender um pouco o que eram as comunidades quilombolas. Acho que tem, né, vários mitos aí do isolamento, das comunidades que foram construídas só por negros que fugiram durante o período, né, o regime escravocrata, então durante a escravidão, e não foi bem isso. Você tem várias comunidades que se formaram aí nesse cenário por conta de herança de terras, de doação, mesmo de compra de terra, e que se articulavam já com a cidade, né? Não eram só comunidades isoladas, você tem outras comunidades que sim, que ficaram mais isoladas, mas você teve muitas comunidades que tinham essa articulação com a cidade, que já faziam as trocas mercantis, enfim, participava dessa vida e dessa dinâmica na cidade. E aí eu, estudante curiosa, queria entender um pouco melhor uma realidade que para mim parecia muito distante. E aí eu fui estudar o Vale do Ribeira, que é onde concentra, né, a maior concentração no estado de comunidades quilombolas, que tem uma Mata Atlântica super preservada por conta dessas comunidades que estão lá. E aí eu fui para lá e fiz uma visita geral e fiz pesquisa de campo de uma forma um pouco mais simples ainda na graduação, né? E para entender um pouco da dinâmica dessas comunidades e o que acontecia. E aí, no mestrado, eu falei, eu preciso estudar política
para a comunidade quilombola, mas eu preciso entender a política de outra forma, porque a política, né, no curso a gente aprende muito, né, a política como ela é formulada, como ela é desenhada, e na prática, quando a gente vai olhar, às vezes a gente olha o resultado e o impacto dessa política, mas de fato, o que ela mudou na vida das pessoas e como as pessoas sentem o Estado chegando. Então, foi uma pesquisa bastante intensa, e aí eu escolhi né, me centrei em uma comunidade que eu pude estabelecer relação, né, nesses 3 anos e meio de mestrado, que é a comunidade Sapatu, que fica no Vale do Ribeira. E aí eu pude morar por um período com eles, então entender um pouco mais a dinâmica, né, produtiva, das relações sociais. Então, acho que a gente tem uma outra forma de lidar com a terra, que é uma questão importante. Então, a terra, né, que a gente vê hoje, a terra quanto mercadoria, né, enquanto troca, enquanto mercadoria, né, não é a terra, não é a relação que eles têm com a terra, né, a terra ali é uma terra de pertencimento, de herança cultural, enfim, tem um outro valor, né, um valor simbólico muito diferente. A terra, ela já é coletiva, ela é para a comunidade, né, para a associação, gerencia uma terra coletiva, então também é diferente. E tem várias relações, a relação social, ela se desenvolve de uma forma bem específica, com valores que na periferia de São Paulo, continua sendo, e antigamente também era, tem valores e relações muito similares. Então, você tem os mutirões, você tem a ajuda mútua. Então, por exemplo, você vai colher e aí você chama os seus vizinhos para colher junto com você, e aí depois, quando chega a colheita deles, a família se desloca e vai fazer a colheita, o que não é muito diferente na periferia. E eu via muito isso em casa. Então, por exemplo, quando a gente ia reformar a casa, pintar a casa, meu irmão chamava os amigos e dava um churrasco. E é basicamente a mesma coisa que acontece lá no campo, né? Isso. Eu bateu o cimento na laje, aí chamava os amigos, a galera ajudava, e aí em troca você, enfim, dava uma alimentação e tal, fazia uma festa. E lá é a mesma coisa, aí você oferece um almoço, oferece uma janta. Então, essas relações ainda, elas se perpetuam, né? E na periferia também se perpetua, eu acho que isso tem uma identidade muito parecida. E tem a questão, enfim, de você plantar para subsistência e um jeito diferente também, enfim, comercializar, mas um jeito diferente de lidar com o dinheiro, né? Você não tem uma circulação do dinheiro como a gente tem, enfim, aqui, né, na cidade, de uma forma como a gente vê. Então, você vende, eles vendem, e aí o que eles recebem de dinheiro não é que eles vão, né, valorizar esse dinheiro, enfim, incrementar isso, né, na terra deles. Eles usam esse dinheiro para comprar outros alimentos e outros bens que são necessários para a continuidade, né, para o abastecimento da família, para a continuidade da família. E tem um jeito de organização familiar, enfim, que é um pouco mais diferente daqui, um respeito, né, aos mais idosos, aos anciãos da comunidade. Então, tem todos esses nuances que são um pouco diferentes, mas que as pessoas às vezes pensam, né? Eu já ouvi muita gente falar isso, é muito feio, né? As pessoas falam assim, esse daí não é indígena, esse daí não é quilombola, não. Eu falo, por que que não é? Ah, porque ele tem um celular, porque ele tá com uma bermuda. Ué, mas ele é quilombola, ele vem dessa origem, ele se identifica como quilombola, ele se identifica como indígena. Então, acho que assim, também tem um mito de acreditar que as pessoas estão isoladas na floresta e que elas, enfim. Não, né? As pessoas têm acesso assim, a internet no Vale do Ribeira, nessa comunidade, era muito ruim. Então, as pessoas iam debaixo de um pé de manga para pegar o celular. Então, os jovens se reuniam lá no final da tarde, eu também, para falar com a minha família. Então, quando eu terminava as tarefas com eles, eu ia lá debaixo do pé de manga e ficava lá conversando com a minha família. Então, assim, tem, né? Eles têm TV em casa, enfim, tem celular, tem a moto, e eles não deixam de ser quilombolas por causa disso, né? Eu acho que também é uma questão bem importante de se falar.
É como se um estrangeiro falasse que o brasileiro tem que estar sempre com a camisa de futebol, comendo uma feijoada e dançando samba, né? Como se a cultura não fosse muito mais completa. E alguns têm esses elementos, outros não têm. Isso não faz ninguém mais ou menos brasileiro, né? Com certeza. E a live no Instagram ela é meio curtinha, ela dura só 1 hora. Então, queria pedir para você, se você quiser acrescentar alguma coisa, fazer um encerramento, alguma coisa que a gente deixou de debater aqui, para aproveitar esse restinho do nosso tempo. Ah, mas eu acho que é isso, assim, obrigada pela oportunidade de falar com a PG da PUC. A gente em breve também está organizando uns debates lá no ProMUSP, no Programa de Mudança Social e Participação Política lá da USP Leste, então também convidar todo mundo, em breve a gente vai soltar aí uma programação bem legal. E eu acho que é muito importante a gente, em nível de academia, né, que a gente está falando aqui enquanto pós-graduandos, de se fazer pesquisa com compromisso, né? Uma coisa que a gente sempre falou muito desde a geografia, e isso eu continuo falando lá no ProMUSP, é que nenhuma ciência é neutra. E a gente não tem essa de ciência neutra, né? A gente faz uma ciência que é comprometida com o desenvolvimento e com as lutas sociais, e que a gente devolva, né, muito do... A gente está na universidade, eu estou na universidade pública, que eu possa devolver isso em forma de, enfim, de registro, memória, enfim, que ajude a fazer essas articulações e a pressionar os governos. Eu acho que também entender, né, às vezes a gente está pesquisando como eu pesquisei os quilombolas e hoje, olhando a questão da agricultura familiar, entende isso como a gente é o pesquisador, eles são o público-alvo, os sujeitos, tem uma hierarquia do saber que eu sempre falo isso, acho que não existe e a gente não dá para fazer pesquisa tendo essa hierarquia, os saberes eles são diferentes, eles são complementares, a importância de, né, dar espaço de fala para essas pessoas, de transmitir essas falas quando a gente faz uma pesquisa descritiva, da forma que ela é feita, da forma que as pessoas falam, porque acho que às vezes a gente tenta, né, nesses enquadramentos das regras aí gramaticais, deixar tudo certinho, e silenciando, né, essas narrativas. Então, na pesquisa que eu fiz com os quilombolas, a descrição era exatamente como eles falavam, porque eu acho que a importância da gente não silenciar e não inviabilizar e invisibilizar essas comunidades que já são tão, né, marginalizadas. Mas eu acho que é isso. Assim, para fechar, a gente precisa sim discutir cada vez mais a questão da segurança alimentar e da soberania alimentar. Eu acho que sim, essa é uma questão importante que vai estar presente, a questão da fome vai estar presente nessas eleições, sobretudo da desigualdade social. A gente tem um país extremamente desigual e que a gente precisa, enfim, melhorar muita coisa e precisa de políticos comprometidos com essas causas, né? Acho que é isso, Márcio. Poxa, muito legal você Obrigada falar. mais uma vez e obrigada ao pessoal que acompanhou aqui a gente. E deixar minha rede social também, se a gente quiser conversar mais e também ver a campanha solidária que a gente está fazendo, ajudando essas comunidades da Zona Leste. Tamires, normal, Tamires, Faqui, F-A-K-I-H, tudo junto. E aí lá tem a campanha, tem um pouco mais também para a gente poder debater e conversar mais sobre essas questões. Legal, Tamires. A live, né, ela fica salva no IGTV, no próprio Instagram, e a gente vai publicar também no Facebook e no YouTube da APG, para quem eventualmente não tiver podido assistir ao vivo, ter essa oportunidade para ver todas essas coisas fundamentais, atuais e importantes que você trouxe. Agradeço muito a sua participação, foi muito legal. E precisamos fazer mais lives, porque tem muitos temas para ser explorados, né? Muitas coisas. Com certeza. Obrigada, Márcio. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela participação.